Dos dois livros que eu adquiri do Clube de Literatura Clássica, que é maravilhosa a qualidade do material que eles oferecem, eles preparam um guia de leitura para que a gente possa se ambientalizar sobre o livro a ser lido, né? Então, aqui no Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, eles falam um pouquinho do autor. Então, muitas coisas realmente eu não conhecia. Oscar Fingal Offerhart Wills Wilde nasceu em Dublin, aos 16 de outubro de 1854. Segundo dos 3 filhos do casal de intelectuais irlandeses Jane e William Wilde, sua mãe, poetisa de inspiração nacionalista, colaborava na imprensa com seus poemas e artigos defendendo a identidade irlandesa. Também era autoridade em mitologia céltica e se interessava pelo renascimento neoclássico. Gosto manifestado nas pinturas e bustos com que decorava a casa. Seu pai, além de renomado médico, escrevera livros sobre arqueologia e cultura popular irlandesas. Até os 9 anos, Oscar foi educado em casa, ambiente comumente frequentado por artistas e intelectuais irlandeses. Ainda menino, aprendeu com uma babá francesa e a governanta alemã seus respectivos idiomas. Em 1864, juntou-se ao irmão mais velho, Willie, no Portora Royal School, onde se destacou particularmente nos estudos clássicos, sendo um dos 3 estudantes desse colégio a ganhar uma bolsa de estudos para o Trinity College, na Universidade de Dublin. Ali conheceu J.P. Mahaffy, que inspirou seu interesse pela literatura grega e quem mais tarde se referiria como seu primeiro e melhor professor. Após ter se provado um estudante excepcional no Trinity, foi encorajado a competir com uma bolsa no Magdalen College, em Oxford, que conseguiu sem dificuldade. Em Oxford, conheceu pessoalmente o grande crítico Walter Pater, o autor dos Estudos da História da Renascença. Wilde foi profundamente marcado pelo epicurismo estético do professor, que defendia o extremo aproveitamento das sensações artísticas, sem consideração dos limites morais. Ao mesmo tempo, porém, era frequentador assíduo dos seminários de John Ruskin, famoso autor de As Pedras de Veneza, cuja concepção estética divergia diametralmente do ceticismo autossuficiente de Pater. Ruskin rejeitava a ideia da arte pela arte, argumentando que a importância das criações artísticas estaria em seu potencial de aperfeiçoamento da sociedade e de contribuição com o bem moral. Em 1878, Wilde formou-se com honras bacharel em Literae Humaniores, o que significa que tirou notas máximas nos testes de língua, história e filosofia grega e latina. Durante seus 4 anos de universidade, distinguiu-se não apenas como um scholar, mas também por sua conversação espirituosa e sua adesão aos movimentos esteticista e decadentista. Ostentava uma postura de reverência em relação à moral vitoriana, manifestava não apenas as suas concepções filosóficas, mas em sua aparência pessoal, com seus vestidos e modos extravagantes. Já nessa época, manifestava interesse pela Igreja Católica, especialmente por sua rica liturgia. Críticos e biógrafos divergem quanto à relevância e sinceridade dessa atração. Ainda que seja fato de Wilde lia avidamente as obras do cardeal Newman e tivesse mais de uma vez discutido sua conversão nos membros do clero, enquanto W. H. Auden comenta com indiferença que aparentemente o flerte com o catolicismo romano estava na moda em Oxford na época. O biógrafo e crítico literário Joseph Pearce vê nesses ensaios de conversão um reflexo do drama interno pelo qual passava o nosso autor, cujos poemas exibem um amor desinteressado pelo Cristo ou, nos momentos mais sombrios, uma profunda aversão em face da feiura dos seus próprios pecados. Richard Ellmann, autor de uma das biografias mais completas de Wilde, considera o poema Hellas uma manifestação das dicotomias que o poeta via em si mesmo. Depois de formado, com o que restara da herança do pai, falecido em 1876, Wilde estabeleceu-se em Londres,
3 anos depois, ele, em 1881, publica seu primeiro livro, Poems. A um só tempo, um sucesso de vendas e alvo de duras críticas pela imprensa. Nessa altura, Wilde já se havia estabelecido nos círculos sociais e artísticos londrinos e era uma das pessoas mais faladas da cidade, famoso por seu senso de humor sagaz, seu sarcasmo implacável e sua presença quase que performática e alvo preferido dos periódicos críticos ao esteticismo, dos quais era frequentemente ridicularizado. Quando a ópera Patience, que satirizava os esteticistas, estreou nos Estados Unidos, o empresário teatral londrino Richard Doyle Carter, numa jogada de publicidade, convidou Wilde, o mais interessante porta-voz do movimento, para uma turnê de palestras pela América do Norte. Previsto para durar 4 meses, o tour se estendeu por todo o ano de 1882. Devido ao seu sucesso, e Wilde, que em Oxford decorava seus aposentos com apenas de pavão, lírios, girassóis e porcelana, cruzou a América do Norte a falar não apenas da história da arte e do novo renascimento inglês, mas também da decoração de interiores. Apesar da hostilidade por parte da imprensa, que o caricaturava como impiedosamente, ridicularizando seus trajes de veludo, calças curtas e meias de seda, Wilde, que então contava com 28 anos, foi festejado nos salões de moda e conquistou a simpatia das plateias mais improváveis, como, por exemplo, um grupo de mineiros do Colorado com quem bebeu uísque no subsolo após falar-lhes sobre Benvenuto Cellini. Em 1884, estando lá de volta em Londres, após uma temporada em Paris, casou-se com Constance Lloyd, a quem havia sido apresentado alguns anos antes. Tiveram 2 filhos, Cyril, que nasceu em 1885, e Vivian, no ano seguinte. Com uma família a sustentar, Wilde, que então colaborava enquanto crítico com alguns jornais, tornou-se editor da revista Women's World, trabalho ao qual se dedicou com afinco. Nessa época, enquanto escritor, passou da poesia à prosa, e em 1889 já pôde deixar a revista e viver de frutos do seu trabalho criativo. Entre os anos de 88 e 91, Wilde publicou uma série de contos, incluindo contos de fadas, além de diálogos e ensaios nos quais tornou mais explícitas as suas concepções estéticas, sua crítica ao filitinismo e uma crença no papel redentor da arte. Foi também nesse período que escreveu seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, cuja primeira versão foi publicada em 1890, na edição de julho da Lippincott Monthly Magazine. A reação geral foi um escândalo e Dorian Gray foi duramente criticado e apontado como se fosse fonte de imoralidade, devido a passagens que aludiam ao homossexualismo. Adjetivos como nauseabundo, efeminado, infecto foram repetidamente utilizados. A troca de cartas entre Wilde e alguns de seus críticos, reunida por Stuart Mason e publicada no título Art and Morality, A Defense of Dorian Gray, lança luzes interessantes sobre a compreensão que Wilde possuía acerca da própria obra. Como veremos adiante, no ano seguinte, o romance foi publicado em forma de livro, tendo sido amplamente revisado pelo autor, que adicionou um prefácio, 7 novos capítulos e removeu algumas passagens. As obras que lhe renderam mais sucesso e aclamação, entretanto, foram as suas peças teatrais. Embora a performance de Salomé, escrita em francês durante a sua estadia em Paris em 91, tenha sido proibida na Inglaterra, devido à representação de personagens bíblicas, suas 4 comédias da sátira da sociedade vitoriana, Lady Windermere's Fan, em 92, A Woman of No Importance, 93, An Ideal Husband, 95, e The Importance of Being Earnest, 95 também. Obtiveram enorme sucesso e tornaram-se o mais famoso dramaturgo de Londres na época. The Importance of Being Earnest foi recebida pelos contemporâneos como o melhor trabalho de Wilde e até hoje é considerada sua obra-prima. Foram nesses anos de sucesso crescente que entraram em cena os principais personagens do drama pessoal. Em 1891,
ele fora apresentado ao Lord Alfred Douglas, ou Bosie, um jovem admirador estudante de Oxford. Ele tinha 22 anos, com quem iniciou um intenso caso amoroso. Bosie era voluntarioso e mimado, e Wilde, que em 1893 já estava profundamente ligado a ele, atendia a todos os caprichos do amante. Foi Bosie quem apresentou a Wilde o submundo vitoriano da prostituição homossexual. Em fevereiro de 1895, apenas alguns dias após a estreia triunfante da sua primeira peça, O Marquês de Queensberry, pai de Lord Alfred, a quem o garoto fazia questão de confrontar, acusa Wilde publicamente de sodomia. Wilde, encorajado por Douglas e contra o conselho de seus amigos, processa o Marquês por injúria. Após o surgimento de evidências e testemunhas contrárias a ele, Wilde se vê obrigado a retirar as acusações e acaba sendo sentenciado, em maio do mesmo ano, a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por indecência grave, devido à prática de homossexualismo. A maior parte da sua pena foi cumprida na Reading Gaol, onde, após algum tempo, conseguiu permissão para possuir materiais para escrita e livros. Solicitou, entre outros, a Bíblia, a gramática de italiano e alemão, a Divina Comédia de Dante Alighieri, o romance recém-publicado por Joris Karl Huysmans em En route, uma história sobre redenção cristã, e textos de Santo Agostinho, do cardeal Newman e de Walter Pater. Durante o cárcere, escreveu uma longa carta para Douglas, publicada em versão muito reduzida em 1905, sob o nome de De Profundis. O texto completo foi publicado no volume The Letters of Oscar Wilde, em 1962. A carta se divide em 2 partes. Na primeira, Wilde reflete acerca do seu relacionamento com Bosie, mostra-se culpado e arrependido por ter se deixado absorver por uma convivência intelectualmente degradante e se deixado conduzir uma vida de dissipação, degradação moral e ruína financeira. A segunda metade da carta consiste em reflexões acerca de sua jornada interior, de redenção por meio do sofrimento, a que foi conduzido por suas leituras. Wilde menciona ler todas as manhãs um trecho dos Evangelhos, os 4 poemas em prosa sobre Cristo. Wilde deixou a prisão somente em 1897. Em busca da renovação espiritual, escreveu à Sociedade de Jesus, solicitando um retiro católico de 6 meses. Recebeu com tristeza uma resposta negativa. Enviou também 2 cartas ao Daily Chronicle, descrevendo a situação indignante das prisões inglesas. É interessante saber que algumas reformas propostas por ele foram adotadas posteriormente. Passou seus últimos anos de vida na França e nunca retornou à Inglaterra ou Irlanda. Viveu em ostracismo e dependente da caridade de amigos e de sua esposa, que lhe enviava dinheiro semanalmente. Havia perdido todo o seu prestígio e teve de se habituar a situações humilhantes. Passou a ser ignorado por antigos conhecidos e uma vez foi convidado a deixar o hotel onde se hospedava, por solicitação dos hóspedes ingleses. Em 1898, escreveu The Ballad of Reading Gaol, poema sobre seus dias na prisão. A única pessoa que aceitou publicá-lo foi Leonard Smithers, conhecido no meio como editor de pornografia. Wilde assina a obra como CC3, seu número de prisioneiro. O livro foi um sucesso comercial, chegando a 7 edições em 2 anos. Apenas a partir daí, o nome de Oscar Wilde foi adicionado à capa. A respeito dessa obra, Otto Meyer Carpo afirma que nunca poderá faltar em uma antologia da poesia inglesa. Wilde chegou a se reencontrar com Bosie em 1897 e em 1898 soube da morte da sua esposa Constance, que havia mudado de sobrenome após o escândalo do processo. Ele mesmo passara a usar o nome de Sebastian Melmoth. Alguns amigos fiéis, como Robbie Ross, Max Beerbohm e Reggie Turner, correspondiam-se regularmente com ele e visitavam em Paris. A maior parte do tempo, entretanto, passava sozinho e acabou dissipando todo o seu dinheiro em bebidas e rapazes. Morreu em 30 de novembro de 1900, de meningite aguda,
No dia anterior, foi batizado e recebido pela Igreja Católica pelo passionista irlandês Padre Cuthbert Dunn. Robert Ross, que correu ao encontro do amigo repentinamente doente, assistiu à administração dos sacramentos e cuidou do seu enterro. Então esse foi um pouquinho sobre Oscar Wilde. A próxima continuidade, a gente já começa a ler um pouquinho sobre o livro em si. Tchau, tchau, até a próxima.